Tá gravando? Limpar a mesa é a única coisa que eu passo pano. Se você gosta de passar pano nessa diretoria do Flamengo, você está no lugar errado. Esse vídeo aqui a gente vai expor todas as dificuldades e deficiências dessa atual diretoria. Sobre contratação, renovação, falta de contratação, tudo isso e muito mais, agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo. Fala galera da Rubro News, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Antes de começar a falar sobre o assunto do dia, peço para você se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento, né? Deixe o like aqui nesse vídeo, mas o like também nas nossas lives e em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. É muito importante, como eu disse, para o nosso crescimento. Então tem esse botão vermelho aqui, é de graça, não custa nada, não dói. Se inscreva e se você é inscrito, acione o sino de notificação para sempre que puder você ser indicado, né, e notificado pelo YouTube quando a gente tiver conteúdos novos aqui do canal. Beleza, galera? Então, dado o recado inicial, vamos começar a falar sobre o assunto do vídeo. E mais precisamente, sem muitas delongas, da diretoria atual do Clube de Regatas do Flamengo. Essa diretoria que cada vez mais está pressionada. Inclusive o vice-presidente Marcos Braz vive um momento em que aparentemente parece ele estar isolado, ou então sendo fritado, ou então esvaziado por alguns outros diretores do Flamengo. Hoje, por exemplo, o Vitinho completou 200 jogos, né? Na verdade, hoje não, né? Ele foi homenageado por ter completado 200 jogos com a camisa do Flamengo, e quem estava lá, podemos dizer assim, fazendo a cerimônia dessa conquista dessa marca, né, foi o Rodolfo Landim, que pouco fala também, e o Bruno Spindel. E, surpreendentemente ou não, o Marcos Braz estava ausente. Pode ter algum tipo de compromisso, sim, mas o fato é de, desde quando voltou desse último mochilão, mais ou menos, né? Mochilão que não é nem mochilinha e nem uma pochete. Voltou de mãos atadas e mãos vazias. Pelo menos até pelo menos por enquanto. Nem o Andres, que foi tão contestado essa contratação, ainda foi anunciada. Vai ser, é verdade, mas ainda não foi anunciada de forma oficial. Mas, coincidência ou não, no dia em que desembarcou no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, o Marcos Braz e Bruno Spindel não falaram mais com a imprensa, né? Diretamente, a não ser se for por questões de assessoria de imprensa ou alguma resposta via WhatsApp, mas entrevista ou algum tipo de coletiva, nunca mais. Marcos Braz parece estar fazendo faculdade igual o Rodolfo Landim. Quase não fala, quase não dá entrevista, e o torcedor do Flamengo fica a ver navios. O torcedor do Flamengo não sabe o que acontece, o torcedor do Flamengo não sabe qual a real situação do Rodrigo Caio, que completa mais de 3 meses ausente dos gramados, né? Inclusive o Flamengo não faz um boletim sobre a situação do jogador, e o departamento médico do Flamengo, entre outros, tem vários problemas, né? Primeiro, vamos voltar num passado não tão recente assim. O atleta Pedro jogou contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, lesionado, entrou e se lesionou mais ainda, teve um agrave na sua lesão, teve que fazer uma cirurgia no joelho. Por sorte, graças a Deus, não teve um problema mais sério do que imaginávamos, né? Inclusive o jogador já está de volta aos gramados. A situação do Rodrigo Caio, até hoje o Flamengo não dá um informe e um boletim atualizado sobre o caso. Um jogador tão importante, com muita qualidade, e não estamos questionando aqui nem a pessoa e nem o profissional, e sim o que se passa, o que acontece no clube, né? É um jogador caro, um jogador com muita qualidade, e pasmem, essa diretoria chegou a propor, né, para ele e o seu staff, né, o empresário do jogador, uma renovação de contrato no fim de dezembro. Olha que absurdo. Não pelo atleta e não pela pessoa, mas sim pelo clube. Não existe você propor uma renovação de contrato de um jogador que é importante, mas ficou muito ausente em 2020, principalmente em 2021, e continua ausente em 2022. Quando o Flamengo faz sua contratação, o Rodrigo Caio já era questionado pelas suas lesões, mas realmente em 2019 teve um ano mágico e fantástico. Isso é só uma pontinha do iceberg, né? A diretoria do Flamengo também tem essa situação de fato do Banco Central, que dá uma dificultada nas negociações do clube, né? E desculpa até falar isso, né? Mas essa situação Rússia e Ucrânia estão dando uma segunda oportunidade para esses dirigentes se reforçarem, né? A tal oportunidade de mercado, né? Que eles tanto esperam, né? O Flamengo foi para a Europa e não conseguiu negociar com ninguém, a não ser se deixar claro que foi só para fazer a contratação do Andres. Não, Marcos Braz, no aeroporto, quando estava indo para São Paulo e depois para Londres, deixou bem claro que tentaria alguns nomes, como o zagueiro Felipe, como o atacante Everton Cebolinha, e depois, antes de desembarcar no Rio, surgiu o nome do atacante uruguaio Diego Rossi. De nada deu certo, o Flamengo não conseguiu êxito com ninguém.
Flerta até hoje com o Thiago Mendes, é verdade. É um jogador que no meio do ano pode pintar na Gávea. Essa situação do Banco Central realmente dificultou. Mas aí eu pergunto para você, torcedor. O Flamengo já desde novembro sabia dessa situação. O Flamengo, mesmo assim, fez a aquisição à vista de Marinho e Fabrício Bruno. Outra situação que realmente traz incômodo nessa atual diretoria e no planejamento técnico do Flamengo. Paulo Souza não pediu o Marinho e Fabrício Bruno. Também não dá contra os atletas. Acho até que tem condições deles fazerem um bom papel aqui. Mas não foi pedido. Paulo Souza, ele deu ok às contratações, mas não deu o know-how. Não foi ele que pediu a contratação dos jogadores. Ele autorizou o Flamengo a continuar nas tratativas. Marinho dos Santos e Fabrício Bruno do RB Bragantino, nas suas antigas equipes, não foram pedido de Paulo Souza. Os jogadores que o Paulo Souza pediu, ele não conseguiu ser atendido. Primeiro foi o próprio volante Vetino, da Inter de Milão, em que ele próprio ligou e ele não demonstrou interesse em jogar. Depois disso, ele pediu o Villa, que joga no Boca, né? E o Flamengo não quis devido à situação pessoal do jogador. Acho que foi até justo. E bola cheia para a torcida do diretoria do Flamengo em relação a isso. Agora, outros jogadores ele pediu e até agora não veio. Um zagueiro, que não foi Fabrício Bruno, né? Inicialmente, ele gostava muito do nome do zagueiro Felipe. Ele também queria um volante, e o nome de André Giroto e Thiago Mendes era um dos favoritos. O Flamengo também, neste momento, ainda não conseguiu, né? E também no ataque, o preferido era Everton Cebolinha e o Villa. O Flamengo também não teve êxito. O Diego Rossi, se viesse a ser contratado, estranhamente, né? Ou coincidência ou não, jogador que era do Giuliano Bertolucci, o Flamengo também conseguiu tratativas iniciais, ficou muito próximo de um acerto, mas essa situação do Banco Central, a pedido de Rodolfo Landim, travou as tentativas de Marcos Braz e Bruno Spindel a fechar com o jogador. Giuliano Bertolucci é um cara que tem muita entrada no Flamengo, mas de longe as contratações, inclusive a tentativa do Diego Rossi, caíram bem no Flamengo, né? O Flamengo fez a aquisição de 75% de Andrés Pereira por 10 milhões e meio de euros, parcelados até 2026. De forma oficial, até agora o jogador não foi anunciado, também devido a essa situação do Banco Central, né? Mas, de fato, o que está acontecendo com a diretoria do Flamengo? Refém a somente um empresário? Né? O que de fato acontece com o clube? Em várias áreas e setores o Flamengo sangra. É assim no departamento médico. O Flamengo fez várias demissões. Parabéns, acertou em relação ao Paulo Souza. Parece que contratou um treinador que realmente está disposto a tirar esses jogadores da zona de conforto. Um cara que parece ser bem competente, muito profissional. Mas o Flamengo está muito longe de ser somente o Paulo Souza a pessoa para poder resolver o clube. Marcos Braz está cada vez mais sucateado e jogado de lado. Essas são informações que a gente tem internamente. Ele é um presidente, porque na verdade ele é presidente do Flamengo, não é só vice, ele é muito mais ativo do que Rodolfo Landim, que você não vê hoje dando entrevistas, desde quando voltou para a Europa. De fato, o Flamengo está de olho nesse mercado, podemos dizer, Rússia-Ucrânia, né? São oportunidades de mercado que Marcos Braz e Bruno Spindel tentam estar disponíveis para poder fazer aquisições. Voltando ainda um pouco mais atrás, nós falamos da situação do Pedro. Eu me lembro que Marcos Braz marcou uma entrevista coletiva antes da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, onde toda a imprensa, não só carioca, mas quase que no âmbito nacional, ficou esperando o Marcos Braz a ver o navio. Uma tremenda falta de respeito. Hoje nunca ninguém fala mais nada, ninguém nem se pronunciou sobre. Tanuri não quis participar da reunião, Rodolfo Landim não estava aqui, e Marcos Braz, junto à assessoria de imprensa do Flamengo, cancelou a coletiva. Depois disso, houve aquela eliminação pífia e patética para o fraco Atlético Paranaense, deixando muito claro que foi eliminado de forma vexatória e o Atlético foi facilmente derrotado pelo seu xará, o Mineiro, na final da Copa do Brasil e também agora na final da Recopa Sul-Americana, deixando claro que o que aconteceu ali foi falta de raciocínio. São renovações com o trio 85, né, a turma 85, e que Diego Alves sempre teve as suas renovações muito conturbadas e dessa vez renovou-se muito rápido. Erro de leitura, de tática, de técnica, de estratégia? Não sei. Só sei que hoje Diego Ribas, Felipe Luiz e Diego Alves estão muito distantes do que poderiam entregar pelo que recebem. Felipe Luiz um pouco menos, mas, coincidência ou não, foi o jogador que atuou pior nas duas finais da Libertadores. Diego Ribas você não sabe se é volante ou se é meia. Diego Alves hoje, possivelmente com a contratação de Santos, será o terceiro goleiro. Quem fez a avaliação tática e técnica desses elencos? Paulo Souza, na época, não era treinador do Flamengo. Renovaram um contrato antes mesmo do Flamengo ter, de fato,
um técnico para 2022, porque o treinador Renato Gaúcho não era um técnico e estava fadado, obviamente, a um insucesso. Colocou o seu cargo à disposição após a eliminação da Copa do Brasil e esperaram perder a Libertadores para mandar embora. Erro de leitura com o treinador, com o jogador, com renovação, com profissionais na área médica, tática, técnica, clínica, física. O que falar dessa atual diretoria do Flamengo? Quando o Rodolfo Landim é reeleito presidente do Flamengo para o próximo triênio, muitos se falaram em trabalhar, em se dedicar e evitar ter erros. O Flamengo já começou com vários erros em menos de 3 meses. Essa diretoria deve uma satisfação a você, torcedor. E eu quero a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Você está satisfeito? O Flamengo vendeu o Michael. Cadê a reposição técnica? Cadê os reforços prometidos, inclusive para o treinador Paulo Souza, quando foram lá em Portugal buscar ele? Aliás, é outra coisa que eu também não concordo. O Corinthians acertou a contratação do Vitor Pereira por e-mail. Há necessidade de você fazer toda a negociação cara a cara, tete a tete? Quem paga a conta? Você, torcedor? E digo mais, vocês devem satisfação ao torcedor do Flamengo. É ele que compra a camisa, é ele que paga o ingresso, é ele que consome os produtos do clube. O torcedor do Flamengo é carro-chefe. Então vocês devem satisfação sim. Talvez não a nós jornalistas, mas sim ao torcedor do Flamengo que faz o Flamengo ser desse tamanho. Dirigentes vão, ficam e passam. Só que quem fica mesmo é o torcedor do Flamengo. O maior ídolo da história do Flamengo é o torcedor. Então vocês, dirigentes, devem satisfação ao maior patrimônio do clube de regatas do Flamengo, que é o torcedor. Muita coisa errada. E se continuar assim, 2022 deve ser um ano bem difícil. Porque o Flamengo deixou de ser outro patamar há muito tempo. Se o Flamengo há 6, 7 meses atrás era o clube que era temido pela América do Sul, o Flamengo hoje não é o atual campeão brasileiro, o Flamengo hoje não é o atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo hoje não é o atual campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo de longe, né, não conseguiu conquistar a Libertadores em 2020, 2021 perdeu a final, o Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores, então o Flamengo não consegue hoje nem ser o maior no seu próprio país. E o Flamengo tem potencial para ser o melhor da América. Então vocês, dirigentes, que conseguiram colocar o Flamengo num patamar diferenciado em 2019 e meio de 2020, vocês novamente também conseguiram colocar o Flamengo num patamar diferente ao cair de rendimento. Façam uma meia-culpa, tentem trabalhar mais, falar menos. Não precisa nem falar com a imprensa. Se vocês estiverem trabalhando em silêncio, ok, mas respeite o torcedor. Tá certo? Então é isso. Tem muita coisa que precisa ser corrigida. Por que essa necessidade absurda de fazer a aquisição do Andrés? Foi para a Europa ficar 13 dias e não contratou ninguém? Pode ter tido algum tipo de relações, de negociações avançadas para o meio do ano? Possível. Mas então seja claro com o torcedor. Seja honesto com o torcedor. O torcedor precisa escutar. E vocês são porta-vozes, vocês não são donos do clube. Vocês passarão. Ficarão de forma positiva ou negativa. Quem vai falar isso são vocês. É a performance, é a história de vocês aqui. Então tem muita coisa errada. Eu espero que você, torcedor do Flamengo, que está assistindo esse vídeo, cobrem esses caras. Eles são empregados do clube. Não são donos do clube. Que fique claro isso. E se comportem como dirigentes e não como popstar. Saudações rubro-negras.